Irmãos, para a nossa edificação na palavra de Deus nesta manhã, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Assim diz o nosso Deus: Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos muito, porque tu és bondoso para conosco. A nossa intenção nesta manhã foi nos aproximar o mais próximo possível daquela manhã gloriosa, quando Cristo Jesus ressuscitou de entre os mortos. E logo pela manhã, estamos aqui na tua casa. O Senhor nos deu um dia muito bonito e a luz do sol já tem entrado aqui na nossa igreja para nos fazer lembrar também do cumprimento da tua promessa, pois tu disseste um dia que nasceria para o teu povo o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. E nós hoje estamos celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. E assim, a salvação para todos nós, garantidas no poder que Ele tem. Te louvamos porque temos diante de nós a palavra dele escrita. E então, Senhor, suplicamos a Ti que Tu nos ensines e modifiques, ó Deus, a nossa maneira de pensar e de agir, para que sejamos encontrados fiéis diante de Ti. Obrigado pela Tua santa palavra. Ensina-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo ressuscitou. E muito tem sido feito no século, desde o século passado, para encontrar os passos de um Jesus que a história e a arqueologia tenha condições de mostrar evidências concretas de que realmente ele ressuscitou. Ou quais seriam os traços da sua personalidade, quais seriam os vínculos familiares, quais seriam de fato os lugares pelos quais ele passou. Isso tem sido levado para o estudo da Bíblia, ainda que sem fé, muitos tenham dedicado a sua vida toda para encontrar as palavras de Cristo aqui, não crendo que a palavra toda é inspirada por Deus. Muito tem sido dedicado para tirar das pessoas a fé. E isso utilizando o próprio texto bíblico. Mas, para o povo de Deus, que recebe fé para crer na palavra dele, nós temos a certeza de que toda a obra de Cristo, incluindo o seu sofrimento e a sua exaltação, são cumprimento da Escritura Sagrada. E isso para nós tem um valor fundamental, porque nós vivemos pela fé na palavra de Deus. E há coisas ainda que Deus nos prometeu que não se cumpriram. Olhar, portanto, para as coisas que já se cumpriram, tornam para nós um lastro maravilhoso e uma base muito firme, sólida, para que possamos esperar o cumprimento de tantas outras coisas que o Senhor nos prometeu. Jesus Cristo ressuscitou. E olhar para a obra dele nos faz ver que, de fato, Cristo é exaltado. Se você olhar este texto,
a tônica, não só aqui desta abertura, mas de toda a carta, é mostrar a superioridade de Cristo e a sublimidade da sua obra em relação a todas as outras coisas. A começar do capítulo 1, a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre os sacerdotes, sobre todas as coisas. E mostrar para nós que nós temos alguma coisa de ligação com aqueles que viveram no Antigo Testamento. A fé na palavra de Deus. E aí nós somos exortados nesta mesma carta, a partir do capítulo 12, a olhar para toda esta testemunha do passado, de pessoas que creram e viveram pela fé e receberam bom testemunho pela fé que tinham, a viver assim também, aguardando o retorno bendito de Cristo. Cristo é exaltado. E esta mensagem da exaltação de Cristo precisa impactar o nosso coração, pelo fato de que não há ninguém e jamais haverá alguém que tenha as características de Cristo. E é preciso que se tenha as características dele para poder realizar a obra que ele fez. Nenhum de nós, por mais bem intencionado que seja, e que ainda leve a cabo a ideia de dar a vida por alguém querido, por um filho. O mais próximo que a gente chega disso talvez seja a doação de órgãos, né? Em vida. Esse ato de amor que é entranhável mesmo, literalmente, para fazer com que uma outra pessoa permaneça viva. É o mais próximo que a gente consegue ir. E ainda assim, é nada perto do que Cristo fez. Não há ninguém, e jamais haverá alguém como Cristo, porque somente Ele é exaltado. E a sua obra é a única obra de fato eficaz. Olhe comigo esse texto e veja que coisas interessantes nós temos aqui e que mensagens maravilhosas para a nossa vida, neste tempo em que celebramos a ressurreição de Cristo. O texto nos mostra que Deus fez algo e depois Cristo fez algo. Mas estas ações dos dois são conjuntas, porque nós cremos num Deus triuno. Observe que Deus, tendo falado, e aqui há muitas ações simultâneas neste texto, várias delas, muitas vezes e de muitas maneiras, há muito tempo, Deus falando aos pais pelos profetas, isso de várias formas. Nestes últimos dias, Deus falou. Há ações simultâneas. Há uma ação que é a principal neste texto. Deus falou. Em outro tempo, há outras pessoas utilizando outros métodos que ele mesmo escolheu. Nestes últimos dias, Deus falou. Uma ação completa. E ele nos falou pelo Filho. Deus é um Deus que se relaciona, que se revela ao seu povo. Então, tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, ele nos mostra. E isso faz com que nós tenhamos de nos adaptar àquilo que ele é e àquilo que ele quer que sejamos. Mas tudo isso também passa por aquilo que ele anuncia. Deus revela a sua vontade a nós. E ele fez isso muitas vezes, de muitas maneiras, com a voz. A Adão e Eva, ele disse: crescei e multiplicai, enchei a terra, dominem a terra. Alimentem-se livremente de todas as coisas que tem aqui neste jardim. E não comam deste fruto, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Mas esta revelação de Deus foi assim muitas vezes. A Abraão ele prometeu descanso.
e a multiplicação de uma nação que seria um povo só, que não seria possível contar o número dos seus integrantes. Só que a revelação de Deus e a palavra de Deus é progressiva. Então, a Abraão foi dito: olha, esta terra aqui é que eu vou dar a vocês, e você será pai de numerosas nações. Embora o judeu continue achando, e talvez alguns pós-milenistas achem, que o povo de Deus é só o judeu, a promessa a Abraão foi: te farei pai de numerosas nações. E nós lemos isso no Apocalipse. Pelo sangue de Cristo, Deus comprou para si pessoas de toda a raça, língua, tribo e nação. E os constituiu como reino e sacerdotes. E eles reinarão para sempre, diz Apocalipse 5. Deus também falou de muitas maneiras. A voz do Senhor clamou de uma sarça que queimava e não se consumia. Deus apareceu em forma humana. Deus levantou profetas para dizerem: assim diz o Senhor. Deus fez com que a sua palavra fosse escrita. Muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falou. Só que nestes últimos dias, ele decidiu falar pelo Filho. Cristo, meus irmãos, é a revelação final de Deus. Não há mais nada de novo escolhido por Deus para trazer uma palavra dele. E aqui eu não estou falando de outras doutrinas. Eu queria que nós exultássemos no fato de que Cristo morreu e ressuscitou. E ele é a maneira final de Deus falar conosco. E em sua obra, Deus nos mostra em Cristo que era necessário que os nossos pecados fossem pagos, a dívida por eles, a ira de Deus fosse aplacada, a redenção acontecesse através da remissão de pecados. Então Deus nos envia Cristo. Não mais em animais, em sangue, não mais nas nossas obras. Cristo é a revelação final de Deus. Por isso ele é exaltado. Deus falou através de Cristo. E este Cristo é exaltado porque continua nos dizendo o versículo de número 2, que Deus o constituiu como herdeiro, alguém que recebe um quinhão, e do ponto de vista messiânico, alguém que recebe a parte designada a ele por direito. Este herdeiro, de que, irmãos, diz o verso 2? De todas as coisas. De todas as coisas. Cristo é o Filho unigênito, proprietário de todas as coisas que o Pai é dono. Só que o nosso Deus Pai e o nosso Deus triuno é o Criador de todas as coisas. E tem domínio sobre todas as coisas. Cristo é exaltado. Ele é herdeiro de todas as coisas. E mais do que isso, Cristo é exaltado porque ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Veja a continuação deste mesmo versículo. Pelo qual também fez o universo, as eras todas. Cristo é o Criador de todas as coisas. O apóstolo João, no Evangelho, no capítulo de número 1, vai dizer que sem Cristo nada do que foi feito se fez. Toda a maravilhosa criação, tudo que nós temos de mais belo, Cristo criou. Por ser Deus, um só com o Pai e com o Espírito, Cristo é exaltado por causa da sua criação. Nós todos aqui fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por intermédio de Cristo. A pessoa do Filho é fundamental para toda a nossa existência.
E Deus envia este Filho para que nós também fôssemos salvos. E esta criação que estava caída fosse redimida pelo seu próprio Criador. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, vai dizer que Deus é o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. Cristo é exaltado porque ele é o Criador de todas as coisas. Cristo também, diz o verso 3, é exaltado porque é o resplendor, a radiação, o fulgor da glória e a expressão exata da natureza de Deus. Mas aqui, veja que interessante. Da mesma maneira que o autor aos Hebreus, é por isso que às vezes o pessoal olha para Hebreus e fala assim, não, certeza que o autor é esse aqui. Porque a construção é muito interessante. Ele inicia com ações simultâneas, dizendo, Deus falando várias vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias ele falou. E agora, quando ele vai falar de Cristo, ele vai fazer a mesma coisa. Cristo sendo o resplendor da glória de Deus. Versículo 3, continua olhando, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E esta palavra, sustentando, é muito interessante, eu queria destacá-la, porque a ideia de sustentação parece que as coisas vão sendo controladas em sua providência. A gente sabe que a providência, Deus em Cristo também demonstra sua providência. Mas a ideia de sustentação utilizada aqui pelo Espírito Santo é de carregar, de trazer algo. A ideia de Cristo sustentar é que ele vai conduzindo todas as coisas ao propósito final de toda a obra que foi decidida antes da fundação do mundo e foi executada a partir do dia em que Deus disse, haja luz. Cristo é o dono e quem nos carrega até o fim e a conclusão de todo o propósito de Deus. Ele é exaltado. Ele não é apenas aquele nazareno que sofreu muito e que depois aparece vestido de glória e vai ao céu como se ninguém conseguisse experimentar isso. Ele sempre foi e sempre será exaltado sobre todas as coisas. Ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele conduz, carrega todas as coisas pela palavra do seu poder. Isaías 46 é um texto muito interessante, quando Deus vai falar ao povo sobre os ídolos da Babilônia e os próprios deles, dizendo, olha, o ídolo, vocês cortam a madeira, carregam, se ajoelham diante desta madeira. Mas antes Deus diz assim, olha, vocês estão achando que são estes deuses. E aí ele fala, eu, o Senhor, os carrego. Vocês carregam os deuses de vocês, mas eu carrego o meu povo. E Cristo é esta expressão de condução de todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que isso, irmãos? Por isso que eu disse que esse texto é muito interessante. Porque nestes últimos dias, Deus falou pelo Filho. E continua falando no sentido de sustentar, de conduzir as coisas pela palavra do seu poder. E de fato, é assim, não é? Recentemente nós passamos pelo Evangelho de Marcos e começamos a ver os anúncios sobre o fim dos tempos e está tudo acontecendo mesmo. Toda semana a gente toma um susto. Será que agora vai? Não, agora não vai. Aí quando o americano recua, a gente lê, né? Pelo menos a gente lê, né? Se é verdade ou não é outro assunto. Mas a gente lê lá na manchete. O americano recuou. Aí alguns fazem, acho que agora não vai ser. Aí você lê assim, não, agora 240%. Eles falam assim, nossa, ele podia parar um pouquinho. A gente fica nessa apreensão. Irmãos, de novo nós estamos diante de um texto que diz que todas as coisas são conduzidas pela palavra do nosso Cristo. Ele é exaltado sobre todas as coisas. Então, vem a ação final. No finzinho do verso 3. Cristo
sendo o resplendor da glória de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se. Igualzinho a estrutura sobre o Pai. Falando, falou. Fazendo isto, Cristo, fazendo isto, se assentou. E este finzinho do verso 3 é algo maravilhoso, irmãos. Porque a obra de Cristo e as ações de Cristo, que agora estão apontadas para nós na condução de todas as coisas em sua providência, é assim porque ele, depois de ter feito a purificação dos pecados, como um sacerdote, lavando o seu povo e os entregando diante de Deus como puros, assim como o sacerdote fazia. Se apresentava diante da porta da tenda da congregação. No átrio do tabernáculo ele precisava se lavar, havia uma bacia de água pura, e aquela bacia não poderia ficar esvaziada ou com água suja, antes de ele entrar no santo lugar e depois no santo dos santos. Agora Cristo, que conduz todas as coisas pela palavra do seu poder, vai reunindo o seu povo, porque ele purifica os nossos pecados e nos apresenta diante de Deus como santos e sem defeito. Cristo é exaltado e depois de fazer isso, se assentou na majestade das alturas. Ninguém é como Cristo. Não haverá ninguém jamais, porque a obra dele é completa. Ele subiu aos céus, como a gente leu em Atos 1. E para onde é que ele foi? Apocalipse capítulo 5 nos diz que ele, ao ser recebido nas maiores alturas, era o único digno de louvor, de adoração, de tomar o livro das mãos daquele que estava sentado no trono e de desatar os seus selos, que demonstram todas as ações do livro do Senhor, com todos os decretos sendo perfeitamente executados. Cada um dos 7 selos, que se replicam nas 7 taças, tudo isso estava no poder e ainda está no poder de Cristo Jesus. A expressão de fé mais primária que nós temos nos diz que de lá ele voltará para nos buscar. Está assentado nas maiores alturas, na majestade de Deus. Cristo é exaltado. Nós sempre mostramos que Cristo teve este estado de humilhação, porque ele deixou a sua glória, como diz Paulo em Filipenses 2. Ele assumiu a forma humana. Ele foi obediente ao Pai até a morte. Mas Deus o exaltou sobremaneira. Cristo é exaltado porque ele venceu o poder da morte e foi coroado de glória e de honra, e está assentado na majestade nas alturas. E é por isso que diz o versículo 4, que ele foi tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E o Espírito Santo faz o autor aos Hebreus escrever este verbo herdar aqui, de uma maneira impressionante, como se fosse algo já no passado com os seus resultados perceptíveis no tempo presente. É claro, porque Cristo é eterno, ele é Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele, até mesmo os anjos. Ele não poderia ficar em pé de igualdade, porque ele é superior. Cristo é exaltado. Esta é a verdadeira expressão da Páscoa. Fomos libertos da escravidão. Fomos libertos da morte eterna.
pelo único que poderia fazer isso por nós. Porque sendo totalmente santo, obedeceu ao Senhor, obedeceu à vontade do Pai e nos substituiu naquela cruz maldita. Mas este Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Nós vamos sair daqui a pouco da igreja e veremos realmente a beleza do dia de hoje. Alguns já têm sofrido aí a beleza desse dia porque o sol está batendo. E a nossa alma precisa elaborar, ainda que de forma imaginária, que foi um dia muito belo, o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mesmo porque no dia em que ele foi crucificado e morreu, houve trevas durante um grande período. E quando ele entregou o seu espírito, houve terremoto. Depois parece que no sábado há um silêncio. Cada um nas suas casas, cumprindo a lei. Era o dia de descanso. E aí no domingo, lentamente, no primeiro dia da semana, as coisas vão voltando ao normal. Mas aí os soldados veem que a pedra foi mexida. E os discípulos que vieram para velar Jesus e embalsamá-lo não o acharam. E aquele silêncio é rompido por uma velocidade. Eles correm desesperados para saber o que aconteceu, correm desesperados, por outro lado, para contar o que aconteceu. Como nós lemos aqui no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos estão sem saber para onde ir. Pedro tinha falado com os 11, eu vou pescar. Acabou. Quando Jesus pergunta para aqueles discípulos, o que está acontecendo? Eles param entristecidos, nós lemos. Esta é a dinâmica daqueles primeiros dias da ressurreição. Mas quando Jesus aparece, chama as pessoas pelo nome, mostra-lhes o sinal de cumprimento que ele disse, este é meu corpo que é dado por vós. A reação deles é se prostrarem diante do Senhor. É sentir o seu coração ardendo de novo. É descansar no fato de que a palavra do Cristo exaltado se cumpriu. E aqueles primeiros ouviram mais de uma vez, quando Jesus se apresenta a eles, a expressão, paz seja convosco. Este dia bendito da ressurreição de Cristo precisa fazer com que nós todos vivamos a Páscoa de uma forma diferente. Aqueles mais enrijecidos, assim como usam em todas as outras datas do calendário, fazem a mesma coisa na Páscoa. Páscoa é todo dia. Alguém fala assim, não, Dia das Mulheres é todo dia, Dia das Mães é todo dia. As mães mais tristes naquele dia, né? Dia das Mães é todo dia. Vocês só lembram de mim um domingo do ano. Mas realmente, Páscoa é todo dia. Nós vivemos a Páscoa todo dia, irmãos. Todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos. E as misericórdias de Deus se renovam sobre nós, porque Cristo morreu em nosso lugar. Todos os dias nós temos a confirmação pelo Espírito de que os nossos pecados foram perdoados. Porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou e enviou o seu Espírito. Todos os dias, naqueles momentos em que nós já estamos reunindo forças porque está difícil de viver, o Espírito Santo ministra em nosso coração dizendo, o Senhor Jesus voltará. Tem hora que a gente só tem força para falar Maranata. E nós podemos falar isso porque Cristo é exaltado. Ele morreu, ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
cumprindo inclusive o Salmo de número 110. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés. Cristo, o nosso Cristo, é exaltado. A mensagem da Páscoa, portanto, nos mostra o estado de humilhação de Cristo e de exaltação, nos ensinando que, unidos a Ele, nós também seremos exaltados pelo mesmo poder que o ressuscitou dos mortos. E é por este momento que nós esperamos. Nós devíamos falar muito mais, e o cristão verdadeiro deve falar muito mais da ressurreição de Cristo do que da sua morte. O cristão verdadeiro precisa celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, porque é esta vitória que é a nossa vitória também. Ele nos garantiu isso, porque nos substituindo na morte, nós podemos viver a vida que ele tem, diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. Não há nada de nós, é tudo de Cristo. Nós somos participantes da ressurreição de Cristo. Quando no dia final os mortos ressuscitarem e os crentes forem para novos céus e nova terra, nós continuaremos a ser participantes da ressurreição de Cristo. E nós podemos crer que esse dia chegará, porque Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias Deus falou pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro, mas também aquele que recebeu o mais excelente nome do que todos e está na grande e maravilhosa majestade de Deus. Que todos nós sejamos tomados por esta mensagem maravilhosa e gloriosa da Páscoa. E que por ela vivamos, porque o nosso Cristo é exaltado. Vamos terminar lendo João capítulo 14. Evangelho segundo João capítulo 14. Deus nos falou pelo Filho, e o que o Filho nos disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele prometeu, e ele cumprirá. Nós estamos esperando por isso, porque Cristo tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, seja reanimado por esta grande obra de Cristo e por contemplar nela a nossa própria redenção e a nossa vitória final sobre a morte. Sem pegarmos em espada, sem fazermos romaria ou qualquer tipo de sacrifício, porque a obra de Cristo foi eficaz. E graças a Deus por isso, o nosso Cristo é exaltado.